Olá a todos, eu sou o Marcos André e sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade Estelar. No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à série Tópicos Essenciais, abordando o tema dos contratos. E o que viriam a ser os contratos? Os contratos são situações que levam a crenças limitantes, decretos pessoais, juramentos, promessas, pactos, que podem envolver a nossa consciência ou a nossa ancestralidade. Ou seja, foi um campo, uma ligação espiritual feita perante a minha consciência, ou seja, pode ser um voto ou um contrato feito perante uma hierarquia. E o que isso implica? Isso implica que uma série de miasmas, uma série de padrões de patologias espirituais vão ocorrer em virtude dessa ligação que foi estabelecida, desse voto que foi cocriado ou desse contrato com alguma outra hierarquia. E no vídeo de hoje nós falaremos dos contratos negativos. Existem também contratos, pactos, acordos que fazemos perante a nossa própria hierarquia. Estarmos encarnados na Terra é o contrato encarnacional, e que tem uma série de repercussões, uma delas lidar com os pesos da ancestralidade do corpo que habitamos. Também existem os contratos harmônicos relacionados à nossa hierarquia espiritual, onde nós viemos à dimensão material exercer um trabalho, um processo evolutivo. Um contrato que significa aquilo que viemos experienciar. Esse contrato diz respeito ao nosso processo de experienciação na matéria. Estes contratos não serão o nosso foco. O nosso foco são os contratos que levam a crenças limitantes, a nossa dificuldade de enxergar a realidade, de nos expressar, contratos desarmônicos que foram estruturados pelas hierarquias renegadas para aprisionar a humanidade na matriz de controle terrestre. E uma pergunta que pode vir a surgir quando estamos abordando o tema de contratos é justamente qual seria a diferença entre um contrato que pode dizer respeito à nossa consciência ou à nossa ancestralidade e os registros acásticos e ancestrais que nós falamos nos vídeos passados. E aqui vai a diferença. Os registros, tanto acásticos como ancestrais, são informações traumáticas que são codificadas na memória celular dos corpos inferiores. Já um contrato ele vai implicar um juramento, um voto ou um pacto. Portanto, um contrato irá implicar diversos miasmas na memória celular, seja do corpo astral, caso seja um contrato acástico, ou do corpo físico, caso seja um contrato ancestral. E no vídeo de hoje nós iremos falar e exemplificar os 4 principais tipos de contratos que aprisionam as consciências na roda encarnacional terrestre. O primeiro deles, infelizmente muito comum, é o voto de pobreza. E esse tipo de contrato, esse decreto feito pela própria consciência, ele gera miasmas de perda e de escassez. O miasma de perda representa que você vai ter uma série de eventos de perdas financeiras. Então você vai ter perdas de bens materiais e quando isso está ativo no campo, as coisas vão quebrar. Você vai ter vários problemas com os seus bens, com a justiça, tudo isso gerando uma série de perdas financeiras. E esse miasma está muito relacionado quando a consciência tem esse voto de pobreza no campo, esse contrato de pobreza. A escassez advém da dificuldade de eu ter uma certa liquidez financeira, de eu conseguir construir um patrimônio, de eu conseguir investir meus recursos financeiros. Ou seja, esse contrato ele inibe completamente a prosperidade e a capacidade que você tem de se manifestar na dimensão material advinda do que a liberdade financeira te traz. E de onde vem esse tipo de voto de pobreza? Ora, no decorrer do histórico da humanidade, foi muito programado de que os pobres herdariam o reino dos céus, ou seja, a consciência ela abdicou da prosperidade e dos bens materiais em prol de uma pretensa evolução espiritual. Então nós vamos ver que esse tipo de contrato também está muito ligado a questões religiosas. Então foi muito planejado a introdução, o implante dessa crença limitante de que a riqueza é pecado, é errado. Porque se eu abdico dos meus bens e da minha prosperidade, eu abro espaço para que uma cúpula escura controle todos os recursos do planeta. E quando você controla os recursos econômicos, você controla também os ditames da humanidade. Então eu estou abrindo mão da minha liberdade, do meu conforto, da minha capacidade de decisão, das minhas escolhas em prol de uma crença limitante. E quando eu
tenho esse tipo de contrato na minha consciência, eu prejudico a minha prosperidade, a minha energia básica. E essa energia é a energia que nos ancora na experiência da terceira dimensão. E quando nós não estamos devidamente ancorados, nós estamos muito mais suscetíveis a manipulações mentais, emocionais. Ou seja, foi um implante, uma crença holográfica que foi muito cuidadosamente construída para limitar a capacidade operacional das almas encarnadas na terceira dimensão. E se uma cúpula escura dos seres que sabem e que manipulam os ditames da humanidade tem uma boa ligação com o dinheiro, uma boa ligação financeira, aquela prosperidade, aquele controle dos recursos naturais do planeta, dos recursos econômicos, ele fica à mercê de seres que não estão inseridos nessa crença limitante. E assim eles começaram, essas hierarquias negativas, a controlar todos os recursos naturais do planeta, a exercer controle sobre os meus militares, os meus políticos, porque o recurso financeiro é a base disso tudo. Então esses seres controlaram o sistema de crenças da humanidade, os recursos econômicos e, por seguinte, o poder militar e político. E tudo isso baseado nessa crença de que o dinheiro é pecado, de que ter recursos, propriedades, de que isso é errado e de que serão os pobres que herdarão o reino do céu. Só que a manipulação consciente disso fez com que as pessoas fossem castradas na sua base, na sua raiz, e, portanto, abdicaram do poder econômico que foi muito bem explorado por uma cúpula negativa. Então, essa é a visão do contexto religioso. Todavia, esse tipo de contrato ele pode ocorrer em outra circunstância não ligada a um contrato religioso, e que é justamente o seguinte: quando uma consciência, durante o seu processo encarnacional, ela atinge um alto poder econômico, as suas ações acabam tendo um impacto muito maior. Então vejamos, o retorno de uma ação de um rei, de uma rainha ou de um nobre que tem um controle político e econômico de uma determinada sociedade será extremamente impactante. Uma ação mal vista, um ato de perversidade de algum desses seres que detinham poder político, iria impactar negativamente a vida de milhares, às vezes até milhões de pessoas, a depender do contexto histórico. Portanto, muitas vezes essas almas que assumiram posições de poder político e econômico geram pesados retornos que os levam a experiências dolorosas nos sítios umbralinos. E é justamente a partir do trauma dessa experiência, essa consciência pode levar a abrir mão de toda a riqueza, co-criando futuras encarnações com um voto de pobreza ativo no campo. Então, por conta de toda aquela experiência traumática, ela co-cria que nas próximas encarnações ela tem esse voto, esse contrato de pobreza ativo no campo, por conta de todo o gradiente traumático vivenciado quando teve essa posição de poder econômico e poder político dentro do seu histórico encarnacional. Então, ela vai propagar isso para a sua próxima encarnação através da sua própria cocriação. Dando prosseguimento, nós temos um dos principais contratos ligados ao sistema de crenças da humanidade, que é justamente o contrato religioso. E esse tipo de contrato religioso ele tem inúmeras repercussões quando ele está ativo no campo de uma pessoa. Uma das principais repercussões é o fanatismo, que é o mecanismo mais eficiente de controle mental, porque a própria consciência, através de um sistema de crenças que a leva a ter uma visão distorcida da realidade, ela se fecha para o novo. Então, como esse miasma de fanatismo, ele vai se manifestar na conduta das pessoas. Elas sempre vão estar polarizadas. Elas sempre vão defender certas ideologias de maneira muito exacerbada, não vão estar abertas a opiniões, vão defender suas crenças religiosas de maneira fervorosa e sem uma visão crítica e racional daquilo que está ao seu redor. Ou seja, o fanatismo é uma das formas mais eficientes de eu bloquear o processo ascensional de uma consciência, porque eu não vou estar aberto à percepção do novo, eu não vou estar aberto a novos conhecimentos espirituais, eu vou ter uma visão de túnel. Então eu vou ter uma janela pela qual eu visualizo a realidade, e essa janela vai ser cada vez mais opaca quanto maior for o meu gradiente de fanatismo. Então, esse fanatismo está muito ligado a contratos religiosos, porque esse miasma fica sendo impregnado, seja na linhagem ancestral, seja na parte acástica, quando a consciência adentrou um processo religioso, porque ela foi doutrinada de maneira consistente e dogmática a ter uma visão específica da realidade, que, como bem sabemos, sempre vai favorecer uma cúpula escura de seres que querem controlar os ditames da humanidade para vampirizar e manipular a energia psíquica do planeta Terra.
Outro miasma e outra repercussão muito comum nos contratos religiosos é a submissão, que significa a incapacidade de enxergar o divino em si, ou seja, a consciência sempre vai estar em duas posições, de servidão ou de devoção. Então, esse tipo de conteúdo faz com que, quando a alma estabeleça ligações religiosas, ela sempre esteja numa postura devocional, o que impede o exercício da fé raciocinada, do uso crítico da sua razão, da sua lógica, do seu discernimento. E isso faz com que a consciência negue o divino, o Cristo interno, que habita os seus núcleos interiores. Então, quando eu insiro um contrato religioso e ele tem repercussões de submissão religiosa, a consciência não enxerga o divino que há em si. Isso também se manifesta nas relações, porque ela sempre vai pôr as necessidades do outro acima das suas. E se a gente for analisar o axioma, amar ao próximo como a si mesmo. Porque para que eu emane amor para com o divino que habita o outro, eu preciso amar e reconhecer o divino que habita em mim. Então, outro miasma relacionado aos contratos religiosos que foi programado de maneira minuciosa para suprimir o contato da humanidade com seus núcleos internos e espirituais. Outros miasmas que podem surgir a partir do contrato religioso é o voto de castidade, que é muito presente na Igreja Católica, que gera profundos desequilíbrios na energia básica e sexual, impedindo que a consciência estabeleça relações afetivas harmônicas e negando inclusive a própria fisiologia humana, onde existe uma necessidade de se estabelecer um núcleo familiar, de ter uma experiência harmônica, e quando isso é impregnado, isso gera esse miasma, esse voto de castidade nas encarnações ou na linhagem ancestral. E como isso se manifesta na vida da pessoa? Isso vai gerar sempre processos de autossabotagem nos relacionamentos afetivos, vai gerar um mau relacionamento com a sua sexualidade. Então a pessoa vai estar mal resolvida nas suas questões sexuais devido à vibração desse miasma, desse voto de castidade. E como já falamos no contrato passado, um contrato religioso também, a depender da doutrina religiosa, vai gerar um voto de pobreza. Então você abriu mão dos seus relacionamentos, da sua capacidade de estabelecer um núcleo familiar, uma parceria evolutiva, inclusive da sua própria fisiologia humana, você abre mão da sua prosperidade e você abre mão do divino que habita em si, através da submissão, e você abre mão da sua razão, através do fanatismo. Outro miasma e outra repercussão muito comum nos processos religiosos é a ritualística. O miasma, o conteúdo de ritualística, faz com que a consciência sempre dependa de uma série de procedimentos rituais e de preparativos para que ela possa estabelecer ligações espirituais. Então, nós não aqui reprimimos o uso de mecanismos magísticos, de velas, de intenções e de elementos. Tudo isso faz parte do processo magístico, das conexões, e pode auxiliar em processos meditativos, cristais, tudo isso. Só que nós precisamos ter a consciência de que nós não dependemos desses artifícios externos para elevar a vibração do nosso campo e para estabelecer conexões com esferas espirituais. Então a diferença entre eu conhecer os fundamentos dos elementos, do poder das velas, dos cristais, e de eu me tornar dependente de um ritual para fazer isso, é a linha tênue que separa um conteúdo de ritualística de um conhecimento espiritual magístico. O terceiro tipo de contrato, que infelizmente foi muito comum no histórico do planeta Terra, são os pactos de magia, que diz respeito a quando a consciência ou a sua linhagem ancestral, com várias repetições na linha ancestral, fez parte de sociedades onde ela foi responsável ou co-participante no processo de erguimento de campos de magia negra. E esse tipo de contrato, ele gera um tipo de elemental negativo, de miasma, codificado na memória celular muito grave, que é justamente o miasma de magia. Então, a depender do tipo de campo de magia, se houve sacrifício, do grau de densidade e do entrelaçamento que esse campo tem com entidades negativas e com outras hierarquias, esse miasma pode gerar inúmeras repercussões, tanto de problemas físicos, emocionais e principalmente de problemas mentais. Então a consciência pode vir a manifestar distúrbios psíquicos,
crises de depressão, de ansiedade, pode vir a manifestar várias doenças físicas, instabilidades emocionais, transtornos de personalidade. Então, a forma como esse miasma vai agir e prejudicar o campo de uma pessoa, ele vai variar muito de acordo com o tipo de campo e a hierarquia espiritual que estava por detrás desse campo de magia negra. E além disso, aqui a gente tem também um fator muito importante sobre o processo de iniciação em campos de magia em vidas passadas. Que esse processo, até na linhagem ancestral, à medida que uma consciência ela vai praticando o uso das suas capacidades anímico-mediúnicas através de seitas de magia, ela vai, pela epigenética, abrindo esses dons mediúnicos e transferindo em sua linhagem ancestral. Ou seja, a mediunidade é uma capacidade que pode ser adquirida a partir do treino e do processo encarnacional em inúmeras seitas magísticas, tanto harmônicas quanto desarmônicas, fazendo com que a consciência manifeste essa capacidade em vidas posteriores. Todavia, quando existe, por conta da linhagem ancestral, a consciência que encarna naquele corpo com dotes mediúnicos ou possui em seus corpos astrais, em seu corpo astral, essa capacidade já desenvolvida, quando ela não associa essa capacidade anímico-mediúnica a um processo de missão encarnacional, ou seja, ela não põe fluxo, isso gera profundos desequilíbrios. Então o que a gente observa? Existem casos raros onde a consciência encarna com o dom anímico-mediúnico, mas sem uma programação de uma missão de resgate espiritual. Isso é um caso raro. E quando essa consciência tem e ela não busca, isso não está na sua programação, ela vai manifestar profundas perturbações emocionais e psíquicas. Além disso, o caso mais comum, infelizmente, é quando ela, por conta de ter erguido esses campos de magia e de ter desenvolvido seus dons anímicos mediúnicos, ela aceita um contrato de resgate através da sua mediunidade. Mas aí o que acontece quando ela encarna e se esquece desse contrato com a hierarquia, de pôr em fluxo os seus dons mediúnicos em prol da cura e do despertar de outras consciências? Ela nega isso. Todo processo de missão, ele gera pesos e responsabilidade. E muitos, quando aqui encarnam, fogem à responsabilidade inerente a exercer um trabalho espiritual aqui na matéria e todas as cargas que isso gera. E quando elas negam isso, aquela energia se paralisa e ela inicia um processo de várias doenças psíquicas, emocionais e muitas vezes até físicas. E além disso, ela ainda vai ter que lidar com todas as cargas dos seus contratos de magia que ergueu em vidas passadas, sem o apoio da hierarquia espiritual e do retorno cocriacional de estar levando cura para as pessoas. E é justamente por isso que nós vemos muitos médiuns com profundos desequilíbrios psíquicos, principalmente quando não estão pondo em fluxo a retidão, pensamento, sentimento, e pondo em fluxo também os seus dons anímico-mediúnicos através de um trabalho espiritual de cura e de resgate. Então, os processos e pactos de magia estão muito ligados também à questão anímico-mediúnica, que pode vir a se manifestar pela consciência ter ativado esses dons ao longo do seu histórico encarnacional, ou porque a sua linhagem ancestral foi de magistas, médiuns magistas, tanto harmônicos como desarmônicos, e pela epigenética essa informação, essa codificação, ela vai sendo passada e a consciência acaba encarnando com esses dons. E quando ela não associa esses dons a um processo de resgate espiritual, isso pode gerar um grande peso no processo encarnacional daquela alma. Além disso, obviamente, o conteúdo de ritualística também pode estar associado aos pactos de magia, pois muitas vezes eram necessários extensos rituais e manipulações de elementos, pontos riscados, velas, para que a consciência executasse o seu processo. E isso muitas vezes pode se manifestar como uma dependência dessa ritualística, como a necessidade de haver um grau de outorga, sempre haver uma hierarquia, sempre haver uma mecânica ritualística para que ela estabeleça o seu contato. Espiritualidade não é lugar, não é doutrina e não é ritualística, é estado de consciência, vibração e conexão. Enfim, nós temos os contratos de abdução. E os contratos de abdução é quando uma linhagem ancestral ou a própria consciência outorgou acesso ao seu corpo a uma hierarquia estelar de renegados. Então, ela vai manifestar uma série de implantes, tanto físicos
mais raros, ou extrafísicos, de monitoramento, indução, extração de material endogenético ou de ectoplasma. E esse tipo de contrato ele foi muito comum na antiguidade e, portanto, se perpetua na linhagem ancestral, pois estes seres, esses estelares renegados, eram vistos como deuses, e tudo que fosse pedido por eles era acatado. Então, se eles pediam o primogênito de uma família, se eles pediam outorga sobre uma linhagem familiar, por conta da submissão religiosa, esses povos outorgavam o acesso desses seres a seu material genético, a sua energia. Então, esses seres, muitas vezes, tanto físicos quanto entidades, utilizavam-se da tecnologia para gerar chuvas, prosperidade, colheita, ainda reforçando no inconsciente daquela população o seu poder e o seu domínio. Existem alguns casos de abdução onde o interesse não é apenas o material genético de uma linhagem familiar para pesquisa e para estudo, e sim com as egrégoras, notadamente de genoma reptiliano, envolvidas no processo de vampirização de energias densas. Então, quando uma linhagem ancestral ou a consciência tem contratos com as hierarquias renegadas, muito ligadas ao processo de vampirização da energia da humanidade, ela vai manifestar vários conteúdos como vício, luxúria, promiscuidade, perversidade e suicídio. Isso porque estas entidades elas vão precisar que a energia, o ectoplasma daquela consciência esteja impregnado de emoções e de cargas de alta densidade, para que elas possam absorver essa energia. Então, quando existe um contrato com certas hierarquias de estelares renegados que estão envolvidos no processo de vampirização da humanidade, elas vão manifestar esses desequilíbrios como vícios, promiscuidade, a perversidade, porque através do seu comportamento esses seres vão conseguir extrair a sua energia vital. Então agora nós vamos falar das 3 principais chaves para que cada um de nós possa efetuar o rastreio e a quebra desses contratos. E a primeira delas, obviamente, é a autopercepção. É eu perceber padrões de crenças limitantes atuando na manifestação do meu ser. É eu perceber padrões involutivos que eu tendo a sempre cair naquela vibração e que ela me afasta da minha caminhada espiritual, do meu autoconhecimento e da minha realização. Então, quando eu tenho essa lucidez espiritual de observar nas dificuldades e nos aprendizados do dia a dia, como cada um desses miasmas tem se manifestado, eu consigo mapear se aquele padrão de repetição ele diz respeito à minha linha ancestral, ou se ele diz respeito à minha consciência, e eu consigo através disso ir mapeando possíveis contratos que estão ativos no meu campo. Por exemplo, se eu tenho sempre tendências a assumir posturas fanáticas, ideológicas, políticas, ou até mesmo dentro da minha espiritualidade, posturas muito radicais, eu preciso mapear se existe um padrão de crenças religiosas na minha linhagem familiar. Se de repente eu sempre manifestei esse tipo de conduta desde criança, se aquilo não se entrelaça, ou seja, existe um contrato religioso na minha linha familiar e também um contrato acástico que eu tenha participado de seitas religiosas em outras vidas, é ter essa lucidez de observar certos padrões e eu conseguir mapear onde é a origem disso, se está no meu campo ancestral ou no meu campo acástico. E a partir dessa lucidez que nós precisamos sempre estar desenvolvendo, a gente consegue ir vigiando nossos padrões, nossas reatividades, as nossas crenças e pouco a pouco ir transmutando isso. Outra chave fundamental para esse processo é eu estreitar a minha ligação com o meu ancoramento espiritual. Todos nós, aqui na Terra, possuímos um ancoramento de ancestralidade e uma família estelar. Uma egrégora espiritual ligada à nossa essência antes de adentrarmos o ciclo encarnacional terrestre. E quando nós reconhecemos que existe uma egrégora espiritual e nós convocamos essas hierarquias, abrimos espaço, damos permissão para que possam atuar em prol do nosso processo ascensional, o processo de quebra desses contratos é infinitamente potencializado. Então, é como se todos os nossos decretos, atitudes, pensamentos, tudo fosse potencializado por toda uma família espiritual que está trabalhando em prol do nosso processo evolutivo. E aqui precisamos frisar que nem sempre aquilo que é evolutivo é aquilo que a nossa personalidade quer. E que muitas vezes abrir espaço para o trabalho da hierarquia espiritual, abrir espaço para a nossa interface superior de consciência, é abrir mão do controle sobre os ditames da nossa vida. É saber
às vezes, deixar que os caminhos se abram, que a gente solte as coisas e que a gente aprenda e interiorize que muitas vezes o nosso aprendizado e a nossa evolução e crescimento interno virá por vias que não as que nós queremos, e sim ao que o nosso eu superior projetou, o que a nossa mônada, o que a nossa egrégora espiritual projetou para a nossa experiência terrena. E aqui nós entramos na cocriação da quebra do decreto, a terceira chave, que significa pensamento, sentimento e o poder do verbo. Então, eu alinho a minha mente em retidão, com foco total. Eu condenso todo o meu sentimento, através da minha chama trina, em motor cocriacional, ancorando aquilo que me traga força, aquilo que me traga fé, e eu decreto a quebra desse contrato. E esse decreto ele precisa vir do cardíaco, ele precisa ser verdadeiro. Então, como consiste um decreto? Você, seu nome completo, vai decretar a quebra daquele contrato, ou feito pela sua consciência, ou você decreta em nome da sua ancestralidade. E aí nesse processo você pode evocar a energia do Cristo, do Arcanjo Miguel, de Ogum, de alguma entidade que te traga a força e a justiça para te ancorar, para que você possa fazer esse trabalho. De nada adianta decretos prontos, feitos apenas por falar, repetitivos. O que importa é a intenção, é aquilo que está sendo condensado no campo do sentimento verdadeiro, da conexão. É isso que vai dar força para um contrato ser quebrado, e não 300 decretos feitos da boca para fora. Apenas um decreto feito com o cardíaco resolverá qualquer contrato. Se você estiver ligado com o seu ancoramento, se seus sentimentos estão harmônicos e o pensamento reto, você consegue efetuar a quebra. Então, por isso que eu oriento que os decretos sejam feitos com o coração, com a intenção e com o sentimento, porque assim o seu poder cocriacional vibracional será muito superior. Nós esperamos que com esse vídeo de hoje a gente possa ter esclarecido o que são os contratos e quais são as chaves para que possamos identificar como esse contrato está se manifestando em nosso campo, e principalmente trazido luz sobre esse tema para que cada um de nós possa iniciar a mapear a presença desses contratos em nosso campo e trabalhar lado a lado com o ancoramento, sempre trabalhando o poder do verbo ligado ao sentimento e ao pensamento, pois o que vai valer no processo cocriacional é a luz no cardíaco, que é o seu motor cocriacional, e não apenas as palavras. As palavras têm poder quando alinhadas com o sentimento. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal para receber a sinalização quando eu postar novos vídeos. Um grande abraço a todos.